Olá, meus amores, bora de cookies? Uma receita bem facinha, vou ensinar para vocês uma massa base, vocês podem rechear com o que quiser. Começa aqui com 300 gramas de margarina, uma xícara de açúcar. E aí bate tudo isso muito bem, deixa bater um bom tempo. Aqui acho que provavelmente vai uns 5 minutos batendo até ficar bem fofinho. E aí vai dando aquela misturada para a batedeira poder bater toda essa manteiga com açúcar. E nesse processo você vai organizando para ficar bem maciozinho, para ajudar o açúcar a dar aquela desmanchadinha. E aí continua batendo. Quando tiver bem fofinho mesmo, quando você vê que a aparência dele já está bem esbranquiçada, essa é a hora de começar a colocar os outros ingredientes. Então pode observar que enquanto a batedeira bate, ele vai mudando de cor. Ele já está bem mais clarinho, fazendo uma espuminha em volta. Então agora eu dou aquela misturada, olha só como que ficou bem fofinho. E aí eu venho entrando com 2 ovos inteiros. Vou dar aquela batidinha, até porque os ovos precisam dessa batidinha, senão fica com aquele cheirinho, né? E aí eu dou aquela batidinha, na sequência que eu misturei bem os ovos, eu venho entrando aqui com uma colherzinha de café, sabe? Uma colherzinha bem pequena mesmo, uma colherzinha de fermento, aqui fermento para bolo, né? E aí eu venho com uma colherzinha bem rasa de bicarbonato. E aí bate os dois, para dar mais uma batidinha também nos ovos. E aí dou aquela boa misturada, bem batido na sequência. Olha como que ficou bem macio, bem espumosa mesmo, bem cremosa. E agora eu troco o batedor, porque o globo não aguenta bater a farinha. E aqui esse processo da farinha é misturar. Se você quiser misturar na mão, pode misturar, eu acho mais trabalhoso. Mas aí você coloca toda a farinha, vai misturar, não bate demais. Vocês sabem que o negócio da farinha é o glúten. E aí eu misturo, vou colocar uva passas. E aí uva passas e um pouquinho de chocolate. Dou aquela misturada, vi que a massa ficou bem homogênea, olha só. Deu aquela misturadinha, olha a massa, tem que pegar nela mesmo para sentir que ela tá bem molinha, bem misturadinha. E ela ficou linda essa massa, eu amei. Não tem receita melhor que essa, mais simples, todo mundo pode fazer. Não tem segredo. Vai mexendo ali por conta da farinha que fica no fundo. Na sequência você já pode colocar o seu recheio. O recheio que for da sua preferência. Aqui eu vou usar uva passa que eu tenho guardada. E vou dividir meio a meio. O potinho aqui tem 120 gramas de uva passas, mais ou menos. E aí eu coloco também um pouquinho de chocolate, que é para dar aquele gostinho, né? Gostoso que a gente ama. Vai bater só para misturar. Então bate aqui, mistura. Coloca o restante da uva passa que ficou no potinho. Misturou? É isso, nada mais. Depois que eu bati bem, só para misturar a uva passa, que é grande, se fosse chocolate também, você pode misturar na mão sem problema. E essa massa eu reservo na geladeira. Depois de ali 1 hora, ficou até mais. Depois de 1 hora na geladeira, você vai fazer umas bolinhas. Lembrando que ela tá gelada, então ela não faz aquela bolinha perfeita. Se você quiser usar um pegador de sorvete, aqueles boleadores de sorvete, pode também. E aí eu peguei e fui amassando com uma concha. Não há necessidade de fazer isso se você não quiser. Você pode deixar a bolinha que ela desce também. E aí eu fui colocando chocolate por cima para fazer um charme e tal. E aí eu ponho essa forma para descansar na geladeira enquanto eu encho a outra forma. Porque essa massa precisa ir no forno pré-aquecido com a massa gelada. Então aqui eu sigo fazendo outras bolinhas, né? Ver que a massa já deu até uma esquentadinha, já dá até para perceber só de olhar que a massa já tá mais flexível. Então eu coloquei ela também um pouquinho na geladeira, porque eu percebi que ela já estava meio mole, meio quente, com a manteiga derretendo, porque aí não vai dar o efeito que a gente quer. Não precisa dar muito espaço, porque o cookies não cresce muito. Ele dá uma crescidinha, mas uma leve crescidinha. E aí nisso, fui aqui fazendo minhas bolinhas imperfeitas. Faz da forma que você quiser, não tem regra. Se você quiser caprichar um pouco mais, pode caprichar, mas enfim, vamos seguindo aqui. E aí depois de todo esse trabalho, eu assei a 180 graus por 25 minutos, depende do seu forno. E olha só como ficou por dentro.
Fora que a casa recendeu o cheiro aromático do nosso cookies de uva passa. Gente, ficou incrível. Eu quero saber se essa receita agradou vocês hoje.